Professor ateu zomba de Deus e Nicolas Ferreira dá resposta surpreendente. Anistia. O auditório estava lotado naquela manhã de quarta-feira. O burburinho dos estudantes preencheu o ambiente enquanto se acomodavam para a palestra de filosofia contemporânea. Na primeira fileira, alguns alunos mexiam nervosamente em seus cadernos, enquanto outros conversavam animadamente sobre o debate que estava prestes a acontecer. Professor Ricardo Mendes, conhecido por seu ceticismo implacável e argumentos cortantes contra qualquer forma de espiritualidade, ajustou o microfone. Seus cabelos grisalhos e postura impecável transmitiam uma autoridade quase intimidadora. Com 25 anos de carreira acadêmica e diversos livros publicados sobre ateísmo filosófico, ele adorava estes momentos, especialmente quando sabia que havia figuras religiosas influentes na plateia. E hoje ele tinha um alvo específico. O burburinho diminuiu quando as portas do fundo se abriram. Nicolas Ferreira entrou tranquilamente, cumprimentando algumas pessoas enquanto caminhava até encontrar um lugar. Alguns olhares o seguiram, reconhecendo imediatamente o jovem político conhecido por suas convicções cristãs. O professor observou sua entrada com um sorriso quase predatório nos lábios. Senhoras e senhores, começou Ricardo, sua voz ecoando pelo microfone. Hoje vamos discutir os limites da razão e da fé no século XXI. A apresentação começou com dados estatísticos sobre o declínio da religiosidade em países desenvolvidos. Gráficos coloridos preencheram a tela, enquanto o professor explicava cada tendência, com precisão matemática. Sua eloquência era hipnotizante. A ciência avança, as superstições recuam, declarou com um sorriso confiante. É o caminho natural da evolução intelectual humana. Mas então, ele lançou a isca. Gostaria de propor um exercício filosófico, anunciou o professor, caminhando lentamente pelo palco. Uma proposta simples que demonstra o vazio da argumentação religiosa. Ricardo pegou um marcador e escreveu em letras maiúsculas no quadro branco. Deus é uma ilusão criada pelo medo. Humano. O silêncio tomou conta do auditório. Alguns estudantes trocaram olhares desconfortáveis. Se alguém aqui, continuou o professor girando o marcador entre os dedos, puder me fornecer uma única prova verificável, testável e reproduzível da existência de um ser divino, eu não apenas apagarei esta frase, mas renunciarei publicamente à minha posição acadêmica. Sua risada seca ecoou pelo auditório. Observem como o silêncio é revelador, comentou após alguns segundos. Estamos em uma era de smartphones, viagens espaciais e edição genética, mas ainda esperamos que um ser místico resolva nossos problemas? Foi nesse momento que Nicolas Ferreira levantou a mão calmamente. O professor não conseguiu esconder sua satisfação. Era exatamente o que esperava. Ah, senhor Ferreira, que honra ter sua contribuição. Por favor, venha até aqui e tente refutar a ciência com sua fé. Nicolas levantou-se tranquilamente. O auditório inteiro parecia prender a respiração. Muitos pegaram seus celulares, prevendo um confronto memorável. Professor Ricardo, começou Nicolas com voz calma enquanto caminhava até o palco. Agradeço a oportunidade de dialogar. O professor cruzou os braços, preparado para desmontar qualquer argumento. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Nicolas não parecia intimidado. Ele pegou outro marcador e, logo abaixo da frase do professor, escreveu: E o ateísmo é uma ilusão criada pela arrogância humana. O auditório ficou em silêncio absoluto. O professor piscou várias vezes, desconcertado com a abordagem. Interessante como o senhor exige provas da minha crença, comentou Nicolas, virando-se para a plateia. Mas apresenta sua própria visão como fato sem qualquer comprovação. Isso é diferente, retrucou o professor, ajustando os óculos. Nervosamente. O ônus da prova está em quem afirma a existência de algo sobrenatural. Nicolas sorriu serenamente. Permita-me fazer algumas perguntas simples, professor. O senhor pode ver seus próprios pensamentos. Ricardo franziu o senho. Claro que não. Pensamentos são processos eletroquímicos cerebrais. Mas o senhor sabe que eles existem, correto? Obviamente. E como o senhor sabe que seu amor por sua família existe?
Pode colocá-lo em um tubo de ensaio? Pode fotografá-lo? O professor começou a ficar visivelmente irritado. Isso é um falso paralelo. Sentimentos são respostas neurológicas e hormonais que... Mas o senhor não está respondendo minha pergunta, interrompeu Nicholas gentilmente. O senhor acredita no amor mesmo sem poder vê-lo fisicamente, correto? Uma jovem estudante na terceira fileira levantou a mão timidamente. Professor, posso contribuir? Ricardo, claramente desconfortável com o rumo da conversa, assentiu. A estudante, com voz trêmula, mas decidida, perguntou: se tudo precisa de uma prova científica para ser aceito como real, o senhor poderia nos mostrar uma prova científica de que somente o que é cientificamente provável existe? O auditório entrou em comoção. Alguns alunos aplaudiram espontaneamente. O professor abriu a boca para responder, mas nenhum argumento veio. Nicholas aproveitou o momento. Veja, professor, não estou aqui para converter ninguém. Estou apenas demonstrando que tanto a fé quanto o ceticismo radical são posições filosóficas, não verdades absolutas. O professor recuperou a compostura e contra-atacou. A religião é responsável por incontáveis guerras e atrocidades ao longo da história. Este é um fato histórico inegável. Nicholas assentiu calmamente. Tem razão, professor. Pessoas usaram e ainda usam a religião como desculpa para atrocidades. O professor sorriu vitorioso, mas por apenas um segundo. No entanto, continuou Nicholas pegando o marcador novamente, permita-me escrever alguns números. E escreveu no quadro: Stalin, 20 milhões de mortos. Mao Tse-tung, 75 milhões de mortos. Pol Pot, 2 milhões de mortos. Todos estes líderes promoveram ativamente o ateísmo estatal e perseguiram pessoas religiosas, explicou Nicholas. Se vamos julgar ideologias pelos seus piores exemplos, nenhuma sobrevive ao escrutínio. O professor ficou visivelmente abalado, mas tentou recuperar o controle da situação. Estas são distorções políticas, não consequências diretas do ateísmo. Exatamente como as Cruzadas e a Inquisição foram distorções políticas do cristianismo, não consequências diretas dos ensinamentos de Jesus, respondeu Nicholas prontamente. Um estudante de história na quinta fileira levantou-se. Professor, devo acrescentar que as primeiras universidades modernas foram fundadas por instituições religiosas. A própria metodologia científica foi desenvolvida por muitos cientistas que eram profundamente religiosos, como Newton, Faraday e até mesmo Mendel, o pai da genética, que era um monge. O professor Ricardo estava completamente acuado. Seu rosto ficou vermelho de frustração. Foi quando ele perdeu completamente o controle. Vocês são todos ignorantes, gritou batendo na mesa. Décadas de pesquisa científica jogadas fora por misticismo barato. O auditório ficou em choque com a explosão. Nicholas, porém, permaneceu sereno. Professor, disse ele suavemente, por que o senhor está tão emocionalmente investido em provar que Deus não existe? Se ele realmente não passa de uma fantasia, por que dedicar tanto da sua carreira a combatê-lo? Foi como se o tempo congelasse. O professor olhou para Nicholas, para a plateia, e então para o quadro com as frases que haviam escrito. Algo em seu semblante mudou. Ele respirou fundo, ajustou os óculos e fez algo que ninguém esperava. Eu preciso de um momento, disse, colocando o marcador sobre a mesa e saindo rapidamente pela porta lateral. O auditório explodiu em conversas agitadas. Alguns aplaudiram Nicholas, outros expressaram preocupação com o professor. Mas Nicholas, surpreendendo a todos, foi atrás do professor. O que aconteceu no corredor mudaria tudo. Ricardo estava sentado em um banco, com o rosto nas mãos. Quando percebeu a aproximação de Nicholas, enxugou rapidamente os olhos. Veio completar sua vitória? Perguntou amargamente. Vim ver se o senhor está bem, respondeu Nicholas, sentando-se ao seu lado. Isso nunca foi sobre vencer um debate. O professor ficou em silêncio por um momento. Sabe por que eu luto tanto contra a religião? Perguntou finalmente. Imagino que haja uma história pessoal, respondeu Nicholas gentilmente. Ricardo tirou os óculos e esfregou os olhos cansados.
Minha filha tinha 6 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Minha esposa e eu oramos dia e noite. Levamos Mariana a curandeiros, pastores, padres. Prometemos tudo a Deus. Sua voz falhou. Ela morreu mesmo assim, após 2 anos de sofrimento indescritível. E sabe o que os religiosos nos disseram? Que era vontade de Deus. Que Deus tinha um plano maior. Nicholas sentiu um nó na garganta. Então eu decidi, continuou o professor, que se esse era o Deus que eles adoravam, eu dedicaria minha vida a provar que ele não passava de uma ilusão cruel. E foi aí que Nicholas disse algo que ninguém esperava. Professor, começou ele, calmamente, eu não acredito nesse Deus também. Ricardo olhou para ele confuso. Como assim? Esse Deus que envia doenças para crianças inocentes como parte de algum plano misterioso? Esse Deus que se deleita com o sofrimento humano ou que testa a fé das pessoas através da dor? Eu também não acredito nele. O professor parecia genuinamente surpreso. O Deus que eu conheço, continuou Nicholas, chorou quando Lázaro morreu mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. O Deus que eu conheço sofre com nosso sofrimento. Ele não planejou um mundo com leucemia infantil. Isso é resultado de um mundo quebrado, não da vontade dele. Ricardo estudou o rosto de Nicholas por um longo momento. Isso parece conveniente para justificar o injustificável. Talvez pareça, respondeu Nicholas. Mas pense no seguinte: se não existe nada além desta vida material, então o sofrimento da sua filha foi completamente sem sentido. Foi apenas química e física, moléculas em colisão aleatória, sem propósito ou significado. Ele fez uma pausa. Mas se existe algo mais, mesmo que não compreendamos plenamente, então existe a possibilidade de que o sofrimento de Mariana não tenha sido o capítulo final de sua história. O professor ficou em silêncio, refletindo profundamente. Não, estou aqui para converter o Senhor, concluiu Nicholas. Apenas para sugerir que sua raiva talvez não seja contra Deus, mas contra uma caricatura de Deus que muitos religiosos promovem. Quando voltaram ao auditório, os alunos ficaram surpresos ao ver os dois caminhando lado a lado, conversando calmamente. O professor Ricardo retomou sua posição no palco, com Nicholas ao seu lado. Senhoras e senhores, anunciou ele, sua voz mais suave do que antes. Hoje aconteceu algo incomum. Eu vim preparado para um debate, mas recebi uma lição em humanidade. Ele olhou para Nicholas e então para a plateia. Por décadas tenho argumentado que a religião é um obstáculo ao pensamento crítico, e ainda acredito que o fanatismo religioso é perigoso. O professor fez uma pausa e então disse algo que deixou todos boquiabertos. Mas percebi hoje que meu próprio ateísmo se tornou uma espécie de fanatismo. O auditório estava em completo silêncio. O verdadeiro pensamento crítico exige que questionemos constantemente nossas próprias convicções, não apenas as dos outros. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, fui forçado a questionar as minhas. Ele pegou o apagador e, para surpresa de todos, apagou ambas as frases do quadro, a sua e a de Nicholas. Este espaço em branco, disse ele, apontando para o quadro, limpo, representa o que realmente sabemos com certeza absoluta sobre as questões mais profundas da existência. E talvez seja na humildade deste não saber que possamos finalmente encontrar um terreno comum. Nicholas sorriu e apertou a mão do professor. 3 meses depois, o anfiteatro estava ainda mais cheio desta vez. No palco, o professor Ricardo Mendes e Nicholas Ferreira sentavam-se em cadeiras dispostas frente a frente. Entre eles, uma mesa com 2 microfones. Bem-vindos à primeira de uma série de conversas sobre fé e razão, anunciou a reitora. Um diálogo respeitoso entre diferentes visões de mundo. O público aplaudiu enquanto Ricardo ajustava seu microfone. Depois do nosso último encontro, começou ele, recebi centenas de mensagens. Muitos ateus me acusaram de traição. Muitos religiosos clamaram minha conversão. Ambos estavam equivocados. Ele olhou para Nicholas e depois para a plateia. Não abandonei meu ceticismo, mas aprendi que há uma diferença entre ceticismo e cinismo. Um busca a verdade, o outro presume já conhecê-la. Nicholas assentiu.
E eu não estou aqui para converter o professor Ricardo. Estou aqui porque acredito que tanto a fé quanto a razão buscam a mesma coisa: compreender nossa existência e encontrar significado nela. O professor sorriu. Se me perguntassem há 6 meses se eu estaria dividindo um palco amigavelmente com Nicolas Ferreira, eu teria rido. Mas aqui estamos, não porque um de nós capitulou, mas porque ambos expandimos nossa compreensão. Ricardo então revelou algo surpreendente. Recentemente visitei o túmulo da minha filha pela primeira vez em 15 anos. Não porque subitamente acredite que ela está em algum paraíso celestial, mas porque finalmente entendi que minha guerra contra a religião era, na verdade, uma guerra contra minha própria dor. Nicolas concluiu com palavras que ninguém esperava. E eu aprendi que defender a fé não significa impô-la aos outros ou usar Deus como arma em debates. Significa vivê-la de forma que traga mais amor e compreensão ao mundo, mesmo para aqueles que não compartilham dela. A plateia ficou em silêncio absoluto, testemunhando não uma vitória de um lado sobre o outro, mas algo muito mais raro, um genuíno encontro de mentes que, apesar de suas profundas diferenças, escolheram o respeito mútuo e a humildade intelectual, acima do desejo de vencer. E naquele momento, sem que qualquer um dos dois percebesse, eles demonstraram algo muito mais poderoso do que qualquer argumento poderia: que a verdadeira sabedoria começa quando aceitamos que nossas convicções mais profundas, sejam elas religiosas ou seculares, devem nos tornar mais compassivos, não mais divididos. Se você ama Deus e Jesus e gosta do deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal.